Olá, boa tarde. Nós vamos hoje ver o nosso assunto sobre porcentagem, mas antes de um pouquinho nós vamos dar uma revisada sobre razão e proporção. Nós vimos nas aulas anteriores presenciais que falávamos sobre o que é uma razão e o que é uma proporção. Razão é um valor sobre outro valor, é um valor condicionado a outro valor. Para a gente dar uma revisada, por exemplo, uma sala de 30 alunos, 12 são meninas. Qual seria a razão? A razão é 12 para 30. Depois nós vimos também, rapidamente, acerca de proporção. E sabemos que grandezas proporcionais são aquelas grandezas que são condicionadas, ou seja, para que uma coisa aconteça, a outra também precisa acontecer. E aí nós podemos exemplificar grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais são aquelas onde nós dizemos que cresce igual, ou seja, quanto mais eu gasto, eu junto dinheiro, mais dinheiro eu tenho. Quanto menos eu tenho dinheiro, menos rico eu sou. Também a gente vê que existem grandezas inversamente proporcionais. Eu vou usar o mesmo termo. À medida que eu gasto dinheiro, eu fico com menos dinheiro. Então eu começo a entender que existe uma forma contrária de perceber essas grandezas, mas que no final nós obtemos um resultado. Iniciamos também o nosso estudo com organização de dados e para isso nós precisamos entender razão, proporção e agora nessa aula de hoje nós vamos ver acerca de porcentagem. O que é porcentagem? Nós entendemos que a porcentagem é um valor condicionado ao número 100. Dizemos que 100% é o total. Dizemos que 100% é o abrangente. Então, se eu tiver em mãos várias canetas, por exemplo, eu tenho aqui 2 canetas. Pelo fato de eu ter 2 canetas, matematicamente e percentualmente falando, eu tenho 100% de canetas. Se eu tiver apenas uma caneta, eu tenho 100% porque é tudo que eu tenho. Então a gente precisa desmistificar aquela ideia de que 100% é uma quantidade enorme. 100% é tudo que eu tiver em minhas mãos. Pronto. Posteriormente nós estudaremos sobre frequência absoluta e frequência relativa. Mas agora nós vamos ver algumas coisas sobre razão e proporção, vamos dar só uma pincelada para a gente não se esquecer e vai ver um pouquinho sobre grandeza, porcentagem com grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos prestar atenção na nossa aula. Continuando, nós temos aqui a questão: em um cesto há 200 laranjas. Dessas laranjas, 45 ficaram podres. Represente sob forma de razão. Como eu disse a vocês, a razão vai ser representada dessa forma. Eu tenho 45 laranjas sobre um cesto de 200. Então, a razão é 45 por 200. Bom, verificar se as grandezas são proporcionais. Então, verificar se 4 sobre x é igual a 120 sobre 5 são grandezas proporcionais. O que é que eu faço? Eu tenho aqui 4 sobre x. Nós sabemos que o sinal de igual ele é usado como grandeza proporcional, então está para 120 sobre 5. Vamos fazer aquele famoso cruz-credo, né? Cruz-credo. Então, eu tenho 120 que multiplica x, que é igual a 4 vezes 5. Então, 120x é igual a 20. X é igual a 20 sobre 120. Eu sei que aqui são múltiplos. Então, se são múltiplos, eu posso dividir por 20. 1 sobre 6. Porque 120 por 20 dá 6. Então, como nós conseguimos um resultado exato, dizemos que essas grandezas são proporcionais. Bom, queridos, vamos dar continuidade. Só para relembrar, porcentagem, sabe que é por 100.
Então, 100% representa um todo, ou seja, tudo o que se tem. A gente viu o exemplo das canetas, né? Que eu tinha 2 canetas, depois eu tinha uma caneta só. E ainda assim, nós percebemos que era tudo que se tinha, então é 100%. Como calcular? Bom, a princípio, nós vamos trabalhar com uma proporção, para que a gente relembre isso melhor, visto que foi um assunto dado no ensino fundamental, né? Então, veja só, se 1.200 é equivalente a tudo que se tem, 100%, então 40% vale quanto desses 1.200? Bom, o famoso cruz credo. Então, eu tenho 100x igual a 1.200 vezes 40. Então, eu tenho 100x igual a 2 vezes 4, 48, com mais 3 zeros. Confere? Então, x é igual a 48.000 dividido por 100. Cortando-se os zeros, eu tenho 480. Então, eu entendo que 40% de 1.200 é 480. Bom, eu já deixei um outro exemplo aqui, agora com o número decimal. Não muda nada. Nós só precisamos considerar as casas decimais. Então, se 3,8% de 900, vamos armar essa grandeza proporcional aqui. Se 900 representa 100%, 3,8% seria quanto de 900? O mesmo processo, eu tenho 100x igual a 900, que multiplica 3,8. Então, 100x vai ser o quê? 3,8, vou botar aqui embaixo, 3,8 sobre 900. Com mais 2 zeros de 900, né? Então, como é uma casa depois da vírgula, é 3.420. Não podemos desprezar a existência da vírgula, porque é um número decimal. Então, 3.420, que divide 100, como nós vamos correr 2 casas, nós temos 34,20. É a nossa resposta. Outra coisa que nós não podemos esquecer, conta muito quando estamos estudando sobre porcentagem, é desconto e acréscimo. Desconto, nós entendemos que retira, acréscimo, que se coloca, né? A gente vê isso muito em loja e eu creio que quando passa essa pandemia a gente vai ver muito desconto, mas vai ver muito acréscimo em dívidas que foram feitas aí, infelizmente, né? Veja só uma questão matemática. Um eletrodoméstico custa R$ 850, sendo à vista que à vista, na verdade, tem-se um desconto de 15%. E a prazo, um acréscimo de 3,5%. Quais os possíveis valores? Bom, é só calcularmos as porcentagens. Então, à vista, a questão me diz que à vista eu tenho um desconto, né, de 15%. Vamos calcular, então, 15% desse valor. Bom, se R$ 850 é equivalente a 100%, 15% desse valor é quanto? Então, 100x é igual a 850 vezes 15. Vamos fazer essa continha aqui. 850 vezes 15... Conferindo. Certo. Então, 12.750. Então, 100x é igual a 12.750. X é 12.750 dividido por 100. Corta um zero só, então eu tenho 1.275 sobre 10, correndo uma casa à esquerda, porque é divisão, 127,50. Bom, se o eletrodoméstico
custa 850, você vai tirar 127,50. Ó, então você tem quanto? 850, que se retira 127,50. 722,50. Bom, isso nós vimos à vista, mas nós podemos também ver agora a prazo. Vamos virar a página aqui, né? Bom, a prazo disse que tem um acréscimo de 3,5%. Então, a prazo, nós temos um acréscimo de 3,5% em cima desse valor. Então, se 850 representa 100%, quanto é 3,5%? A mesma coisa nós vamos fazer. Não tem mistério. 100x é igual a 850, que multiplica 3,5. Vamos fazer essa continha aqui, sabendo que é decimal, né? Uma casa depois da vírgula fica 2.975. Então, 100x é igual a 2.975. X é 2.975 por 100. Corre-se duas casas. Então, ó, 29,75. Bom, se custava 850, vai acrescentar R$ 29,75. Então, eu tenho 850, 29,75. Então, eu tenho 879,75 centavos. Bom, eu espero que vocês realmente tenham gostado da nossa videoaula. Sabe-se que nós vamos continuar na semana que vem com uma novidade melhor ainda para vocês. Melhor seria que acabasse logo essa pandemia, esse isolamento social, para que a gente pudesse se rever e para que a gente pudesse tirar as dúvidas mais claramente e ter a interação da escola. Mas eu creio que isso muito em breve vai acontecer. Vou deixar para vocês aí só uma atividadezinha no módulo 1, a página 6, só para dar uma revisada sobre isso que nós já vimos, já tínhamos visto e relembramos agora e aprendemos sobre porcentagem, mas a atividade não tem sobre porcentagem ainda não. E eu quero lembrar para vocês também que, por favor, todas as atividades que já foram passadas para vocês, enviem para o meu e-mail jmarin6@gmail.com. Você já tem isso aí. Enviem para que possam ser feitas as correções. Posteriormente também estaremos falando sobre o nosso projeto. Embora a gente não esteja junto, o nosso projeto das Nações, da Feira das Nações vai acontecer, mas com certeza isso vai caber à madrinha da turma de vocês. Um abraço e até a próxima.